Bom dia, paz do Senhor Jesus. Mais um dia aqui, graças a Deus, no nosso devocional. Vamos orar, pedir ao Senhor que Ele nos ajude, né? Nos conduza nesse estudo de hoje, né? Que vai ser uma bênção e muito esclarecedor para vocês com relação, como também foi para mim, com relação aos fatos, né? Que precedem o arrebatamento. Ontem nós falamos das características da igreja do arrebatamento e a gente percebe que o Senhor ele vem querendo nos alertar com relação a isso. Então é muito importante que a gente preste muita atenção naquilo que o Espírito Santo de Deus está nos guiando, nos conduzindo, porque ele sempre vai usar, né, a boca de um profeta, a boca de alguém do reino das crianças, os idosos, né, terão sonhos, e eu tenho algumas coisas para falar para vocês que aconteceram ontem, que vem acontecendo ao longo de um mês com relação a isso, tá? Então, vamos orar para iniciar o nosso devocional. Em nome de Jesus, amém. Senhor, nós agradecemos, Pai, pela sua santa e preciosa presença na nossa vida. Toma o seu lugar de honra neste devocional, Pai, nesse estudo, Senhor. Nós estamos iniciando esse dia na sua presença para honra e glória do Senhor. Nós agradecemos por tudo, Pai, que o Senhor faz nas nossas vidas, por mais um dia, mais uma oportunidade de lutarmos nessa vida, de respirarmos. Nós só temos gratidão, Pai, porque até hoje foi o Senhor que nos sustentou. Eu agradeço por todas as bênçãos, Pai, milagres, por tudo que o Senhor falou, pelo que o Senhor da forma como o Senhor se manifesta nas nossas vidas, Pai, pelas curas, pelos milagres, pela tua presença em nossa vida. Pai, eu peço que as palavras que saírem da minha boca possam tocar almas, corações e espíritos sedentos, que possa trazer um esclarecimento, Pai, de uma forma simples, objetiva, humilde, Pai, que essas pessoas possam entender sobre a Tua palavra, Pai, como uma criança entende. Eu desejo, Pai, eu não quero, porque parte do Senhor a vontade de como o Senhor vai levar, né? Eu estou aqui como um instrumento somente do Teu amor, da Tua vontade, Pai, para fazer aquilo que é da Tua vontade. Então, que as palavras que saírem possa transformar, Pai, possa dar entendimento, clareza sobre o que está acontecendo nos dias de hoje, sobre aquilo que o Senhor deseja de todas as pessoas, de todos os seus filhos amados e de toda a igreja. Nós te agradecemos, Pai, em nome de Jesus. Amém. A palavra de hoje está em 1 Tessalonicenses 4, versículos 16 e 17. Vamos lá, versículos 16 e 17. Regozijai-vos sempre, orai sem cessar. Você vê que o Senhor pede neste momento oração, né? É o momento de nós estarmos com pleno posicionamento com Deus, né? Orai sem cessar, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Em tudo dai graças. Devemos dar graças a Deus em tudo, até pelas coisas ruins que acontecem na nossa vida. A gente tem que dar graças a Deus, porque muitas vezes o Senhor, como Ele é um pai, né, que corrige os filhos que Ele ama, Ele vai fazer com que a gente passe por dores que às vezes a gente não entende, são dores terríveis. Eu já passei por muitas nessa vida, creio que todos vocês também já tenham passado, e não existe dor maior ou dor menor. A minha dor não foi maior que a sua, tudo tem um grau de intensidade de acordo com o contexto que você vive. Então, nós nunca devemos comparar uma dor, né, de situações que nós passamos na vida com outro, porque a intensidade vai depender da mente, do coração, das emoções dessa pessoa, né? Então, devemos ter misericórdia, compaixão de todos, mesmo que aquela dor daquela pessoa tenha, aos nossos olhos, ao nosso ver, né, tenha sido menor do que aquilo que a gente já passou na vida. A nossa experiência tem que servir para ajudar a outra pessoa,
né? A ter compaixão, a ter amor por aquela vida, né? E não para comparar. Então, o Senhor fala, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Que nós sejamos gratos em tudo, né? Pela vida, pelo ar que nós estamos respirando. Nós percebemos na pandemia pessoas que tinham muito dinheiro e que não podiam comprar o oxigênio para respirar, morreram, né? Com todo o dinheiro, mas sem o ar para respirar. Faltou o ar. Então, a gente tem que agradecer a Deus a tudo. A gente tem que agradecer a Deus em todas as circunstâncias. A gente tem que agradecer a Deus pela comida que estamos à mesa, ter o hábito de mesa, que a mesa cura, né? O hábito de dar graças a Deus por aquela comida, assim como Jesus fazia, né? De sentar e falar, Senhor, te dou graças por esse alimento, te agradeço por esse alimento, que nunca falte alimento na mesa de ninguém, de nenhuma criança, de nenhuma mãe solo, de nenhuma família, Senhor. Em nome de Jesus, amém. É rápido, não dura nem um minuto, mas isso já é o suficiente. Se sair do coração, Deus já vai receber com muita alegria, né? Então, vamos criar esse hábito, porque a gratidão, ela tem poder diante de Deus, né? A gratidão sem Deus, ela até pode ajudar um pouquinho, mas a gratidão com Deus, meu amigo, opera o sobrenatural. Meu irmão, meu amigo, opera o sobrenatural, opera milagres. O Senhor está presente na nossa vida. Creiam nisso. Jesus vive em nossas vidas. Ontem eu saí, né? Fui pro monte orar ontem e levei meu filho no monte daqui. Já era o pôr do sol, estava saindo aqui fui buscá-lo na escola e estava um pôr do sol lindo. E eu comecei a agradecer e ele também dentro do carro. Uma visão maravilhosa, porque no caminho da nossa casa tem 2 montanhas, né? E aí o pôr do sol estava ali dentro. Foi uma visão, é um pôr do sol muito lindo. Então, quando a gente pega essa visão chegando, acho que é o pôr do sol mais lindo que a gente já viu aqui em Búzios, né? Então, o que acontece? Nós começamos a agradecer, né? Antes nós morávamos numa casa que tinha uma vista para o mar, a gente via o pôr do sol todo dia, a gente tinha esse hábito, né, de ver o pôr do sol, isso marcou a nossa vida. Mas aí a gente teve que mudar por todas as circunstâncias da vida, eu fui para um lugar mais simples, né, e recomecei minha vida, tô num lugar mais simples, aí eu até comentei com ele, eu falei, podem tirar a casa do pôr do sol, mas o pôr do sol ninguém é capaz de tirar da nossa vida, porque é Deus que nos dá, é Deus que nos dá esse privilégio, né, meu amor? Eu falei para ele, e a gente tem o privilégio de ver um pôr do sol ainda mais bonito do que aquele de quando a gente morava numa super casa com vista para o mar. Então Deus, ele é maravilhoso, né? E ali naquele caminho, eu falei, eu moro próximo de um monte. Vamos para o monte ver esse pôr do sol. E foi a primeira vez que ele foi no monte. Chegando no monte, encontrei um irmão muito amado, né? Lá no monte também, nós oramos e o Espírito Santo já operou naquele lugar. Deus falou poderosamente comigo. E meu filho teve uma visão. Meu filho teve uma visão ali. Foi Deus operando ontem. E eu tô aqui declarando isso para vocês, né? Testificando para vocês que o Senhor, ele nos surpreende. Ele nos surpreende nos momentos assim que a gente nem espera. Você vê que eu estava voltando do colégio, todos os dias eu faço isso, né? Mas ontem foi um dia extraordinário. Foi um dia que eu tive a presença de Deus de uma forma tão extraordinária que eu não consigo nem explicar. E Deus falou comigo através daquele irmão. O Espírito Santo estava, usei um homem de oração, um homem de monte, né? O Biro, chefe do hambúrguer do Birubiru. Deus te abençoe, amado. Que Deus possa operar. Deus transformou a vida dele tremendamente. É um menino de Deus, de monte. E aí, então, ele me deu uma resposta ali de oração. O Senhor falou comigo, né? E vimos o pôr do sol, ficamos ali orando, ficamos ali louvando hinos da harpa.
até antes de anoitecer no monte. E a visão que o Senhor deu para o meu filho enquanto nós estávamos ali louvando na harpa, o meu filho, e nesse monte dá para ver o mar, né? De diversos ângulos, todos os mares aqui dá para ver. Búzios é uma península, então dava para ver, tem uma vista linda para os mares, né? Para o mar, no caso, né? De diversos ângulos, no caso de vários bairros. Então, o meu filho, ele ouviu uma trombeta, né? O Stefano ouviu uma trombeta muito alta, ele falou, vocês não ouviram? E Deus falou, né? Que as crianças teriam visões, sonhos, revelações. Já não é a primeira vez, a semana passada ele ouviu uma voz muito forte, ele falou, mamãe, você não ouviu essa voz? Eu falei, eu não ouvi, mas eu creio no que você está falando, porque ele é um garoto que está sempre comigo ali em oração, ele é cheio do Espírito Santo. Aconteceram várias situações já, eu e meu filho, então eu sei que é Deus falando através dele. E aí nós prestamos atenção nele, né? E ele falou, eu escutei, mamãe, eu escutei o som de... Ele nem sabia explicar, mas era o som de uma trombeta, né? Aí ele fez ele fez amanhã, é que agora ele está em aula, mas amanhã eu vou trazer ele aqui para ele explicar da forma dele. É como se fosse o som da trombeta. E ele via o mar se levantando também, como um tsunami, né? Ele olhou e teve a visão, ele, mamãe, você não tá vendo? O mar tá levantando, mamãe, tá levantando, tá ficando grande, você não viu? Como que você não viu? Então, meus amados, eu creio que Deus está falando através das crianças. E eu tive um sonho já por 2 vezes de que haveria tsunami. Eu estava no meio de um tsunami. Eu sonhei essa semana, inclusive, de novo, que nós estávamos na praia e que a onda se levantava muito grande. Eu via a onda se levantando de forma... Foi uma coisa assim, e eu pegava ele, eu chamava ele, vamos embora, vamos embora, vamos embora. Então eu acho que Deus está avisando algo sobre o Brasil, né? Talvez algo que vai acontecer, né? E tsunami aqui no Brasil, eu não sei, eu não consigo interpretar, mas foi muito claro, tá, para mim, uma onda gigante vindo no mar, né? E eu corria, eu saía com ele e logo depois eu acordei. E eu já tive esse sonho há uns meses atrás, em torno de uns 6 meses para mais atrás. Eu estava vendo tudo sendo alagado, todas as casas, tudo estava sendo destruído por uma onda gigante. Também era um tsunami, e eu e ele boiando em cima, só observando tudo, né? Tava eu e meu filho, sempre eu e meu filho. Nós estávamos seguros, num lugar seguro, mas todas as pessoas tava tudo inundado, tudo inundado. Então eu creio que o Senhor está falando que vai acontecer situações na natureza que não vai ter explicação. Já está acontecendo, né? Que não tem explicação. A ciência ela pode tentar de todas as formas, mas isso já são avisos de Deus para que a gente se conserte, para que a gente arrume a casa. Jesus está voltando. Todos os sinais estão aí. Não tem como a ciência explicar determinadas coisas. Eles vão tentar encontrar a resposta, mas para quem lê a palavra de Deus, para quem lê a Bíblia, vocês vão observar que todas as profecias estão se cumprindo. Estejam atentos à voz de Deus, tá? Então hoje nós vamos falar dos 5 fatos que acontecerão no dia do arrebatamento da igreja. Você vê que o Senhor está enfatizando sobre os acontecimentos do dia do arrebatamento da igreja. O Senhor está preparando a igreja para a sua volta. Ontem foi-me dada a palavra das características da igreja do arrebatamento. E hoje eu não fiz série, tá? Eu não faço série sobre isso. Não é algo que eu estudei antes. Eu venho aqui, eu faço a oração e peço para o Senhor me dar a palavra e abro a Bíblia. E ontem ele falou sobre as características da igreja, né? O Espírito Santo falou
né, sobre as características da igreja, e hoje o Senhor também está alertando sobre os 5 fatos que acontecerão no dia do arrebatamento da igreja. Vamos lá. Nesse texto sagrado, a gente aprende a respeito dos 5 fatos do dia do acontecimento, do arrebatamento da igreja, né? Tessalonicenses 16, né? 1 Tessalonicenses 4, versículos 16. 1 Tessalonicenses 4, versículos 16 a 17. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados, juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Oh, glória! Esse dia vai chegar para nós. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. O Senhor está alertando, Ele está batendo na porta. Se conserta, igreja. Se conserta vocês que estão, né, cristãos ou não cristãos que estão andando em caminhos tortos. Se conserta. E você que ainda não conhece o Senhor Jesus, aceite o Senhor Jesus como seu único Senhor e Salvador. Faça parte, né? Coloca teu nome no livro da vida. Busque mais da palavra dele, porque vai chegar um momento que você não vai ter mais acesso a isso. A oportunidade da graça, a graça é somente agora. O Senhor está querendo salvar o máximo de almas possíveis. Procure saber mais sobre o Senhor Jesus. Entenda que o acesso ao Deus Pai Todo-Poderoso é somente através do Senhor Jesus Cristo. Não há outra forma de ter acesso a Deus se não for pelo Senhor Jesus Cristo, pelo seu Filho. Na palavra está escrito. Não caia no engano, não caia nessas... A chave de acesso para o céu é através do Senhor Jesus Cristo. Então, esse texto sagrado, a gente aprende a respeito dos 5 fatos que acontecerão no dia do arrebatamento da igreja: o alarido do Senhor, a voz do arcanjo, o som da trombeta de Deus e a ressurreição dos mortos em Cristo e o arrebatamento dos vivos em Cristo. Primeira delas, o alarido do Senhor. O alarido, ele é definido como um brado muito forte, é um grande grito, uma grande voz, que partirá do Senhor como uma palavra de ordem, a fim de preparar todo o exército do céu aqui na terra, né? Ele está preparando o seu exército para soar a trombeta do arrebatamento. Como eu disse, o meu filho ouviu uma voz, ele falou que parecia uma voz de... Era uma voz muito alta, muito forte, uma voz... Ele vai explicar, vou trazê-la aqui amanhã, ele vai explicar. Eu creio que é o Senhor falando através... Se vocês buscarem na internet, muitos profetas também estão falando. Muitas crianças estão tendo visões. Muitas. Só vocês buscarem na internet, vocês vão observar, tá? Esse é o grito do general ao seu comando e aos seus comandados, a fim de se prepararem para a batalha. Temos que arrumar a casa, temos que preparar nossas armas. E as nossas armas são as batalhas espirituais, né? Principalmente consertar nossa vida, andar em santificação, sabe? Procurar se arrepender dos pecados, porque o Senhor está voltando. E essa é a oportunidade, depois não vai ter mais oportunidade. Você vai querer fazer isso e não vai ter mais oportunidade. Em Jeremias 4, versículo 19, o profeta ele tremeu ao pensar nesse grande dia, e ele escreveu: Ah, entranhas minhas, estou ferido no meu coração. O meu coração ruge, não me posso calar, porque tu, ó minha alma,
ouviste o som da trombeta e o alarido da guerra. Em Apocalipse 1:10, o apóstolo João, ao ser arrebatado em espírito no dia do Senhor, ouviu de trás dele também uma grande voz. Como eu falei, meu filho ouviu essa grande voz. Em Apocalipse 11:15, o toque da 7ª trombeta foi acompanhado de grandes vozes. Ou poderíamos chamar também de grande alarido. O segundo fato é a voz do arcanjo, né? O único arcanjo citado nominalmente na Bíblia é o Miguel Arcanjo. O fato da igreja se encontrar com Cristo nos ares certamente gerará um conflito nas regiões celestiais, né? Que é o palco dos grandes conflitos espirituais contra os principados e potestades. Está lá em Efésios 3:10, versículos 6 a 12. O profeta Daniel, ele descreve um grande conflito que envolverá o arcanjo Miguel, dizendo: e naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta pelos filhos do teu povo, e haverá um tempo de angústia, a qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo, mas naquele tempo livrar-se-á o teu povo, todo aquele que se achar escrito no livro. Todo aquele que reconhecer o Senhor Jesus como o único Senhor e Salvador terá o seu nome escrito no livro da vida. Será somente esses que serão livrados desse tempo de grande angústia. Então, meu amigo, se arrependa dos seus pecados. Aceite o Senhor Jesus, declare: Senhor, eu quero conhecer mais de Ti. Eu te convido para entrar na minha vida, para entrar na minha casa, Pai. Eu quero conhecer, eu quero ter acesso a essa maravilha da sabedoria e do conhecimento que vem de Ti. Escreve meu nome no livro da vida, Pai. Me perdoa dos meus pecados, me perdoa de tudo aquilo que não Te agrada. Eu entrego a minha vida a Ti e quero que o Senhor, agora, faça a sua vontade através de mim. Em nome de Jesus, amém. Você faz a oração do jeito que você quiser. Só convida Jesus para entrar na sua casa. Só declara que você quer que Ele seja o seu único Senhor e Salvador. Só declara que Ele perdoe você dos seus pecados, que você se arrependa dos seus pecados e passe a andar com Ele. Peça para Ele escrever o seu nome no livro da vida. E você estará conosco nesse grande dia. Você será livrado dessa grande angústia. Em Apocalipse 12, versículo 7, de versículos 7 a 9, o apóstolo João descreveu em vivas cores esse conflito, dizendo: e houve batalha no céu. Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão. E batalhavam o dragão e os seus anjos, mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamada o Diabo e Satanás, que engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra e os seus anjos foram lançados com ele. O grande dragão é o diabo. É o período que culminará na grande tribulação na terra, após o arrebatamento da igreja. Meus amigos, será um tempo de muito sofrimento, de muito sofrimento. Amados, não permita que esse mundo tire de você a sua salvação, sabe? Não permita que você esteja nesse rol daqueles que estejam salvos pelo Senhor Jesus Cristo. Bom dia, amiga, paz do Senhor. A referência é 1 Tessalonicenses 4, versículos 16 e 17. Eu disse anteriormente, né, que ontem o Senhor falou das características da igreja do arrebatamento. O Senhor está preparando o seu povo para o arrebatamento. Tive uma experiência muito grande ontem com Deus no monte, fui para o monte,
O Senhor falou comigo através de um irmão que estava lá. E o Stefano, meu filho, ele teve uma visão. Ele teve uma visão. Ele ouviu um som de trombeta e ele viu, porque esse monte tem vista para o mar, né? De vários ângulos aqui. Esse monte aqui, que é próximo da nossa casa, tem vista para de todos os ângulos de mares. E o meu filho estava comigo, ele tem 9 anos, e ele escutou o som da trombeta. Ele falava claramente: "Você não ouviu, mamãe? Você não ouviu?" E ele teve uma visão do céu, que ele via a onda do mar se levantando muito alto. Ele falou: "Tá vindo uma onda muito grande, vocês não estão vendo?" Amanhã ele está em aula, mas amanhã eu vou trazer ele aqui para ele contar o que ele viu. Foi muito forte a revelação que nós tivemos ontem no monte. O Senhor está usando as crianças, o Senhor está falando, o Senhor está preparando a igreja. Se consertem, vocês que são cristãos, que vocês estão andando em caminhos tortos, deixando que esse mundo, né, as coisas desse mundo tenha mais prioridade do que as coisas de Deus. Se preparem, o Senhor está falando. Eu também tive sonhos a respeito disso, de tsunami, já é o segundo sonho que eu tenho. Eu tive há 6 meses atrás um sonho de tsunami. Eu via muita água, ondas gigantes e eu e meu filho boiando em cima, vendo tudo sendo destruído, né? E tive também essa semana outro sonho sobre um tsunami. E eu e meu filho na praia, eu pegava ele e saía correndo e via aquela onda gigante. O Senhor está querendo dizer algo para nós nos prepararmos. Porque ontem a palavra foi o seguinte: foram as características da igreja para o arrebatamento. E hoje o Espírito Santo nos traz os 5 fatos que acontecerão no dia do arrebatamento da igreja. O Senhor está preparando a igreja e todos aqueles para o dia da sua volta. Ele já está na porta. Ele já está na porta. Em Apocalipse 12, versículos 7 a 9, né? Eu já disse sobre essa palavra, que o apóstolo João descreveu em vivas cores esse conflito que haverá, né? Que é a segunda característica, a voz do arcanjo, que é o arcanjo Miguel, que lutará, né? Nos principados e potestades. É o período que culminará na grande tribulação na terra, após o arrebatamento da igreja. O terceiro fato é o som da trombeta de Deus. Mais uma vez, amados, olha aqui, o Senhor testificando. Meu filho também escutou um grito forte, como se fosse uma voz muito, um brando mesmo. Isso foi a semana passada. E nessa palavra de hoje, o primeiro fato era o alarido do Senhor, que é a característica de uma palavra de ordem, um grito, uma grande voz. Ele não sabia descrever. A terceira é a som da trombeta de Deus. A trombeta, ela sempre aparece nas escrituras como símbolo de alerta, aviso, peleja, guerra, batalha, convocação e ajuntamento do povo ou dos soldados. O Senhor está juntando os soldados para a guerra. Temos que dobrar os nossos joelhos, orar sem cessar, jejuar, orar sem cessar. Em Êxodo 19, versículo 16, a descida do Senhor Deus sobre o Monte Sinai, ela também foi precedida de forte clangor de trombeta, a ponto de o arraial estremecer. A vinda do Filho do Homem, do nosso Senhor Jesus Cristo, não será diferente. Ela também será precedida de uma forte clangor de trombeta. E isso está lá em Mateus 24, versículos 30 a 31. Em Isaías 27, 13, o profeta disse: naquele dia que se tocará uma grande trombeta. Em 1 Coríntios 15, versículo 52, Paulo escreve: num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão
incorruptíveis e nós seremos transformados. O quarto fato, é a ressurreição dos mortos em Cristo Jesus. O arrebatamento dos mortos, dos salvos, ele se dará por etapas. O arrebatamento dos salvos se dará por etapas. Primeiro, os mortos em Cristo ressuscitarão e receberão um corpo glorioso. Em 1 Coríntios 15, versículo 53, Paulo afirma: porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e que isto que é mortal se revista da imortalidade. Em 1 Coríntios 15, versículos 42 a 44, Paulo também explica sobre a ressurreição dos mortos. Vejamos. Semeia-se o corpo em corrupção, ressuscitará em incorrupção. Semeia-se em ignomínia, ressuscitará em glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscitará com vigor. Semeia-se corpo animal, ressuscitará corpo espiritual. Se há corpo animal, há também corpo espiritual. Em 1 Coríntios 15, versículos 20 e 23, Paulo explica que Cristo foi o primeiro, como exemplo, a ressuscitar com um corpo glorioso. Cada um por sua ordem. Cristo, as primícias, depois o que são de Cristo na sua vinda. Gente, o Deus é perfeito. Ele não faz nada sem essa perfeição. Observem, o Senhor já deu um sinal, que foi a ressurreição dele em um corpo glorioso. Depois, cada um por sua ordem. Cristo, as primícias, depois os que são em Cristo na sua vinda. O quinto fato é a transformação dos vivos em Cristo. A segunda etapa do arrebatamento é a transformação dos salvos que estiverem vivos por ocasião da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Uma coisa é certa, todos nós seremos transformados. É o que assegura Paulo em 1 Coríntios 15, versículo 51. Alguns, eles até perguntam como se dará essa transformação, Mas a resposta está lá, em Colossenses 3, versículo 4. O apóstolo Paulo esclareceu dizendo: quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com ele em glória. E em Filipenses 3, versículo 21, Paulo ele ainda afirma que Cristo transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Glória a Deus, aleluia. O arrebatamento da igreja é o evento mais esperado do universo. É o evento mais esperado por nós, cristãos. Ele contrariará todas as leis da física, da matemática, da lógica, da medicina, de tudo. Pois acima das leis naturais estão as leis espirituais de Deus. O Todo-Poderoso, o dono do céu e da terra, o início e o fim, o alfa e o ômega. Porque foi ele que criou o universo. Glória a Deus por isso. Glórias para aqueles que estarão com ele. Arrependa-se do seu pecado, se conserte diante de Deus, para que você possa viver o arrebatamento da igreja. Que Deus abençoe o seu dia. Até amanhã. Tchau, tchau.